Sim, boa tarde. Hoje falaremos da taxa média de avariação de uma função definida por uma única variável no segmento de reta x0 a x1, ou seja, no intervalo de x0 a x1, cujo esse intervalo está contido ou é igual ao domínio da respectiva função. Não é? Dada a função aqui, graficamente, está aqui a função. Esse é o gráfico da função y igual a f de x e queremos determinar a sua taxa de variação nesse segmento de reta, ou seja, nesse intervalo de x0 a x1. O que será a taxa de variação? A taxa de variação é senão a velocidade média desta função nesse intervalo. Tá? A taxa de variação nesse intervalo é a sua velocidade média. O que será? A taxa da variação, a velocidade média, é este segmento de reta que parte de P até Q. Tá? De P até Q é a taxa média da variação desta função, desta curva. Então, essa taxa da variação é igual a quê? Qual é o modelo matemático que usaremos para determinarmos essa taxa de variação? Vamos lá. Neste segmento de reta, de x0 até x1, nós vamos considerar a variação no eixo de x. E este, de R até Q, vamos considerar a respectiva variação no eixo de y. Não é? Variação no eixo de y. Então, de P até Q, é esta aqui. Deixa eu marcar com uma cor diferente. De P até Q, o valor numérico do segmento de P até Q é a taxa de variação. Então, vamos escrever a taxa média de variação da nossa função f de x, ou da nossa função, será igual ao valor numérico do segmento de reta PQ. E como é que é dado esse valor numérico do segmento de reta PQ? É a que eu chamei de velocidade média. A velocidade média nessa projeção, o que é que será da função? Será a variação, vou escrever com uma cor diferente, a variação do eixo de y dividir a variação do eixo de x, ou seja, a razão entre eixo de y ao eixo de x, ou seja, a variação do eixo de y ao eixo de x. Como é determinada esta variação do eixo a variação de y? Será y final menos y inicial, ou seja, a posição final em y menos a posição inicial em y. E para o x teremos posição final em x menos posição inicial em x. Então, neste caso, a taxa média de variação da função definida por uma única variável será igual a y1, ou seja, a posição inicial de y menos a posição final menos posição inicial sobre posição final em x menos posição inicial em x. Agora vamos lá ver quem é a posição inicial, que é a posição, perdão, final e que é a posição inicial. Voltemos aqui. Já que y é igual a f de x e y0 é o valor da função quando x for x0, então quer dizer que a posição inicial de y é senão o valor da função quando x for 0. Quando x for x0. E a posição final em y é o valor numérico da função quando x for x1.
Quer dizer que substituir na função x por x1 obtém uma posição final em y. Vamos pegar x1, y1 substituir por f de x1, y2 por f de x2. Voltando aqui, nós agora teremos é igual y1. y1 é o f de x1. Vamos substituir por f de x1 menos y0. y0 é o f de x0. Vou substituir aqui f de x0 sobre x1 menos, desculpa aqui, aqui é x0. y1 menos x1 menos x0, certo? Então, neste caso, taxa média da variação de uma dada função definida por uma única variável vai ser o valor numérico da função na extremidade superior menos o valor numérico na extremidade inferior, dividir pela variação da variável, ou seja, pela extensão do intervalo. Tá? Então temos aqui a fórmula. Esta fórmula usaremos para determinar a taxa de avariação, a taxa, perdão, média de avariação de uma função no segmento, não é, x0 a x1, considerando x0 menor do que x1, tá? Até a próxima aula.